Meus amados irmãos e irmãs, queremos assim agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, né? Hoje a gente está inaugurando a nossa maneira de culto aqui em nossa congregação, guardando assim todas as recomendações pelas autoridades, e queremos convidar você para estar conosco através do nosso canal do YouTube, para que você também possa entrar aí e se inscrever em nosso canal, apertar aí no sininho para compartilhar todos os nossos vídeos, tá bom? Desde já agradecemos a Deus por sua vida, que Deus te abençoe e te guarde. Estamos também diretamente pelo Facebook de nossa congregação aqui em Caixa d'Água 1, Abreu e Lima, e queremos agradecer a Deus o privilégio de estarmos aqui nessa noite. Que Deus abençoe você que está nos assistindo, sua família e sua casa. E queremos convidar você para reunir a sua família e cultuar e adorar a Deus conosco. Essa noite, com certeza, vai ter palavra da parte de Deus, oração, clamor. E vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa noite o privilégio infindo que tu nos concede. Mesmo nesses dias tão difíceis, tão tenebrosos, mas tu tens estendido as tuas mãos à tua igreja, ao teu povo. Deus, te pedimos pelas autoridades constituídas de nossa nação, por cada pessoa neste mundo, Senhor. Estamos passando esses momentos difíceis, mas tu és um Deus que traz as coisas que não existem a existir. Já existisse. Te pedimos pela vida de cada um que está neste momento ligado conosco através das redes sociais, que o YouTube, que o Facebook seja canal de bênção, e que essas pessoas possam sentir o teu cuidado, a tua proteção e te adorar onde quer que ela esteja, em o nome de Jesus, amém. E assim queremos convidar o nosso irmão Jessé Filho. Ele vai nessa noite entoar alguns hinos da nossa harpa cristã, e queremos convidar você a, na sua casa mesmo, você abrir a sua harpa e louvar a Deus com a sua família conosco. Nosso irmão Jessé Filho. Gostaríamos também de saudar a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido a cada um de nós de estarmos aqui em meio a essa dificuldade que estamos enfrentando, mas o povo de Deus é um povo feliz, um povo alegre, em que tem enfrentado as dificuldades, tendo a certeza de que Deus Ele sempre tem estado conosco. Vamos louvar a Jesus, primeiramente com o hino 467 da nossa harpa cristã, Sobre as Ondas do Mar. Vamos louvar a Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster.
Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Cante conosco na sua casa. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Com ele tudo se faz bonança, graças a Deus por isso. Vamos louvar ainda na nossa harpa cristã o hino de número 198. Nada melhor do que Jesus como nosso amigo nesse momento em que necessitamos muito de Deus na nossa vida. Vamos louvar Jesus, o hino 198 da nossa harpa cristã. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim.
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, não me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Aleluia. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Para encerrar, Consolador, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Glória a Deus. Que bênção que estamos aqui nessa noite, através de nossas redes sociais, adorando a Deus com você. E desta feita, como hoje se trata de um culto de doutrina, a gente queria convidar você que está em casa, que está nos assistindo por nosso YouTube, por nosso Facebook, para abrirmos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante a gente perceber no livro de Atos dos Apóstolos, porque ali a gente vê onde os cristãos, eles foram pela primeiras vezes assim denominados e designados, cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, depois de que o final dos evangelhos sinóticos porque havia uma visão conjunta, uma maneira de ver, a gente observa Mateus, Marcos e Lucas. E a gente observa que Jesus fora preso, fora crucificado, mas ele havia falado aos discípulos que perseverassem unânimes em oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e dali seriam dispersos pelo mundo, anunciando o evangelho de salvação, que é as boas novas. De maneira que agora Atos dos Apóstolos, eles reunidos, acontece ali na festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que capacita eles para aquela grande missão.
Então, nessa noite eu queria compartilhar em alguns minutos com vocês sobre algumas características que a igreja tinha. Para isso eu gostaria de primeiro esclarecer o significado do nome igreja. Igreja vem do grego eklésia, que significa convocados, chamados para fora. Ainda que sendo chamado para fora do mundo, sendo um povo que fora adquirido pelo Senhor, 1 Pedro capítulo 12, versículo 9, Pedro vai dizer que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, um povo que fora adquirido não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então, a gente vai, quando lê aos Efésios, a gente observa que ali há um desenrolar teológico, uma significação do que seria igreja. Paulo vai dizer em Efésios que igreja é a reunião de todos os santos de todos os tempos. A gente sabe que Deus, quando chama Abraão, ele lhe faz uma promessa e chama e pega um povo para ser a sua nação padrão, de maneira comportamental. Israel falha e João vai dizer que ele veio para os que eram seus e os o rejeitaram, de maneira que agora todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito também de serem chamados filhos. Somos filhos por adoção. E Paulo vai mais além. Paulo em Efésios vai dizer que a barreira que dividia Cristo com o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele transforma de dois povos, ele faz um, de maneira que agora não somos vistos na teologia paulina como um povo estranho. Agora, pelo sacrifício de Cristo, nos aproximamos. A igreja é isso, é a convocação, é chamados para fora. Para fora do quê? Para fora da vã maneira de viver, para fora do mundo. Ainda que o teólogo Charles Swindoll vai dizer que ele ainda nos convocando para fora, ele nos prepara, nos habilita e nos lança para o mundo, para evangelizar, para falar a palavra do Senhor. Então a gente observa essas 4 características na igreja primitiva. Sabemos que como igreja, nós somos chamados a procurar entender o contexto social e cultural que vivemos. A igreja não é composta de pessoas alienadas de sua cultura. Não, não. A igreja, ela sabe que transita no meio de um mundo este corrompido, e tem a missão de ser luz do mundo e sal da terra. Atos capítulo 2, no texto que eu disse, que eu li, acabei de ler aqui com os irmãos, começa no versículo 42 dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira característica que eu observo da igreja primitiva é que a igreja primitiva é uma igreja que aprende, é uma igreja que se dedica a ler, é uma igreja que persevera naquilo que Jesus falou aos apóstolos, naquilo que era então a palavra conhecida da época, o Antigo Testamento, e ainda vai se aprimorando naquilo que é confecção da palavra, enquanto ele vai revelando aos apóstolos. A gente observa também que a segunda característica da igreja primitiva é que a igreja primitiva é uma igreja que cuida. Se observarmos aqui o texto que vai decorrendo e dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é a palavra do grego que significa koinonia, é a capacidade de você compartilhar com o próximo. Eles faziam isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A necessidade de um era a necessidade de outro. A carência de um era suprida com a maneira de
arregimentar esforços para cuidar. A segunda característica da igreja primitiva é que é uma igreja que cuida. E cuidar eu gostaria de estender num sentido aqui que é para além daquilo que é pão. Eu cuido quando eu escuto. Eu cuido quando eu partilho da oportunidade de escutar aquele que às vezes em suas demandas e queixas não necessita de muita coisa a não ser ouvido, a não ser ter a atenção que por vezes não tem em casa. E a igreja tem essa característica de cuidar. Cuidar como alguém que vela sobre entendendo que somos corpo de Cristo, e sendo corpo, o ouvido não pode dizer a orelha, o ouvido não pode dizer ao olho, eu não tenho necessidade de você. Não, não, não. A característica da igreja primitiva era uma igreja que era sempre especializada em cuidar, que olhava o outro e via no outro uma oportunidade de glorificar a Deus sobre esse cuidado. A terceira característica que eu vejo nessa igreja primitiva é que a igreja primitiva é uma igreja que adora. Uma igreja que eles mantinham a adoração formal nos templos e mantinham a adoração chamada de informal nos lares. Olha como essa característica ela fala a nós em nosso tempo. Estamos aqui por determinação das autoridades impedidos de nos reunirmos para além de 10 pessoas. Mas a gente sabe que igreja sou eu. Igreja é você que está aí nos assistindo. Cada um de nós somos igreja. E é interessante esse momento de adoração, onde não podemos e sentimos a falta de estarmos congregando no templo, mas temos a oportunidade de exercer a adoração em casa, de cantar em casa, de louvar a Deus em casa. Então a primeira característica da igreja primitiva é uma igreja que aprende, é uma igreja que se dedica a ler as Escrituras. A segunda característica da igreja primitiva é uma igreja que adora, uma igreja que sabe quem é o centro do seu culto, uma igreja que olha para além da dificuldade. No momento de perseguição, no momento de dificuldade, a igreja primitiva sabia que o caminho era a adoração. A gente vê em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro fora preso, quando ele é liberto, ele vai ao encontro dos outros e quando chega lá, bate a porta, e aquela mulher abre, e eles atônitos veem Pedro. E quando indagam a Pedro e perguntam, Pedro diz: porque Deus me livrou da mão de Herodes e da expectativa do povo. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja adorava. Enquanto o mundo se flerta com jornais, buscando na sua mente algum entretenimento, e às vezes esse entretenimento que se é buscado parece trabalhar mais com o estresse, com a depressão, com a ansiosidade, de maneira que aquilo que é característica neurótica parece beirar a paranoia, a gente que começa a se assustar com qualquer coisa. Mas hoje a igreja é convocada a lembrar dessa característica da igreja primitiva: adorar em meio à dificuldade. E a última característica que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é que a igreja primitiva era uma igreja que evangelizava. Em dias de quarentena fica mais difícil, com as nossas características, sairmos de rua em rua, de beco em beco, falando e anunciando a palavra do Senhor. No entanto, a igreja primitiva, ela conseguia se sobrepor a essas dificuldades. É interessante que alguns historiadores vão dizer que no momento de perseguição, onde não se tinha muito das Escrituras de maneira impressa, escrita, muitos deles dividiam. Um dia lia um salmo e se encontrava em outro momento com algum e fazia a troca de panfletos.
que continham a palavra do Senhor. Mas que alegria era saber que eles oravam, aprendiam, cuidavam, adoravam e evangelizavam. Talvez esse é o momento de você ser instrumento de Deus para alguém. Alguém que está desesperado sobre o que poderá acontecer no amanhã. Alguém que não sabe se portar diante de um momento de tamanha calamidade. Talvez Deus esteja usando esse momento para usar você como instrumento e dizer para alguém que ainda há esperança. E que a nossa esperança não está no aqui e agora, porque tudo isso é transitório e passageiro, e a nossa pátria não está aqui, mas está nos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te guarde. E queremos nesse momento convidar a nossa irmã Jéssica. Ela vem louvar ao Senhor, enquanto a gente vai também recolher as nossas ofertas e dízimo, porque os nossos trabalhos continuam. Eu sei que é um momento de dificuldade, onde todos nós estamos passando por essas dificuldades, mas a igreja permanece com as suas obras sociais, amparando crianças, e queremos convidar você, em você podendo, com um coração voluntário e agradecido a Deus, sobre talvez o muito ou o pouco que Ele lhe dá, você entregar ao Senhor como uma forma de adoração, que você possa fazer isso em sua casa. Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar, queremos bendizer o teu nome e te louvar pela palavra que fora ministrada nessa noite. Queremos neste momento te adorar com aquilo que trouxemos, com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da tua casa. Receba essa oferta como um coração que, para além das dificuldades, reconhece que tu és o Deus que tem nos sustentado apesar de tudo. E cremos que em breve estaremos fazendo isso como uma maneira coletiva na congregação dos santos. Te pedimos a tua proteção, o teu cuidado a cada dia, como tu tens feito conosco. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim.
esse é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Descuida de mim, na sombra das suas asas. Descuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Descuida de mim, na sombra das suas asas. Descuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes, pois todos nós que estamos aqui interagindo com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nesse momento, que está tendo a oportunidade de acessar as redes sociais e estar conosco nesse novo trabalho, nessa nova maneira de fazermos o culto. É um culto para nós, podemos dizer assim, diferente, porque a plateia ou os ouvintes ou os espectadores, eles estão do outro lado da câmera, mas mesmo assim estamos felizes porque de repente o nosso público ele passa a ser de 100, de 150 ou 200 pessoas, conforme o número que esteja na congregação, para ser dezenas de milhares, ou centenas, ou milhares, em todas as partes do mundo. E você sinta-se feliz e abraçado por Deus, que nessa noite, nesse momento, ou no dia, não sabemos quando você irá nos acessar, mas quando nos acessar, você vai ver que Deus, Ele sempre disponibiliza uma palavra, Ele sempre terá pessoas
com as vozes e o desejo e o dom voltado para adorar ao Senhor. E nós, desde já, queremos agradecer ao nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, como também a nossa diretora estadual, irmã Iraci, pela oportunidade que chega ante nós, pelo apoio e confiança em nós estarmos nesse momento interagindo e felizes por todo este apoio. Talvez você não veja, não é? Mas há um bom técnicos aqui ao nosso redor, nos orientando e fazendo. Hoje o culto não é mais dirigido, vamos dizer assim, por um pastor, mas por técnicos em redes sociais, em eletrônica, em eletrotécnica, que assim nos diz o tempo determinado de entrar, de sair, e isso faz com que a mudança do mundo seja de uma forma tão tremenda, em que nós temos que mudar a nossa maneira, nosso jeito, nossos hábitos, para estarmos interagindo com o mundo que é hoje, com este momento. Somos gratos a Deus por todos aqueles que já transmitiram uma palavra, uma reflexão, também por aqueles que tiveram a oportunidade de louvar ao Senhor Jesus. Hoje, doutrina da palavra do Senhor. Queremos compartilhar com você uma passagem registrada na carta de Paulo à igreja a Éfeso, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim, o versículo de 1 a 4. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade em que ele nos concede de estarmos compartilhando esta palavra. O homem de Deus Paulo, quando estava preso em Roma, ele assim, dentro dos seus momentos de orações, não mais em questões doutrinárias ou teológicas, mas Paulo, dentro dos seus momentos de orações, ele sentiu de Deus de escrever a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios, ela surge nesse momento de adoração, de comunhão, de uma busca incessante, nos trazendo, não é, um ponto culminante do Evangelho de Cristo Jesus revelado a Paulo. E assim nós vemos na palavra de Paulo escrita na carta, em que o objetivo dele era, através de Tíquico, levar esta carta a todos os crentes que estavam em Éfeso, como também a maioria daquelas igrejas da Ásia. Paulo, ele tinha este desejo, em que esta carta não só fosse a igreja de Éfeso, mas circulasse naquelas igrejas que estavam ali. E Paulo, dentro do seu objetivo, que está no capítulo 1, versículo 15 ao 17, ele faz uma oração para que os crentes de Éfeso, este é o objetivo da carta, permanecessem em amor, permanecessem em caridade, permanecessem ali firmes na fé com o Senhor Jesus Cristo. E ele, desta forma, com este propósito, querendo atingir profundamente aqueles que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele sempre tinha o desejo de ver os crentes em Éfeso e os crentes da área da Ásia e os crentes de hoje fiéis no amor, na caridade, na comunhão, santos e irrepreensíveis, como ele tinha em mente. E olhe que quando Tíquico chega com esta carta, é uma alegria enorme às igrejas daquela área. E nós vimos isto, quanto Deus ele é maravilhoso para conosco. E Paulo, ele começa escrevendo a sua carta, dizendo que, puxando para si, reivindicando que ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo,
não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. E ele também vai dizendo que escreve aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E nós já vimos no início da carta que essa expressão em Cristo Jesus, ela vai ser palmilhada em toda a carta em Éfeso. Ela é repetida 36 vezes. Paulo, ele queria nos dizer que os crentes em Cristo Jesus, eles demonstram mais firmeza, uma vida santa, íntegra, irrepreensível diante do Senhor. Nós somos crentes não em algo banal. Nós somos crente não em uma ideologia ou uma fábula. Paulo queria escrever aos crentes que eram em Cristo Jesus. Que nós possamos também, nessa noite, a palavra que chega até você, em qualquer momento que você acessar, saiba que Deus, ele procura os fiéis na terra que estão vinculados em comunhão com Cristo Jesus. E desta forma, é linda essa expressão. Quando vemos que o crente em Cristo Jesus, ele tem novidade de vida. O crente em Cristo Jesus, ele vive revelando, transbordando, ele vive transmitindo aos seus que estão ao redor o fruto do Espírito Santo. E todas aquelas qualidades do fruto: amor, paz, caridade, santidade, fé, mansidão, domínio próprio. Aquele que está em Cristo Jesus, ele transmite o fruto do Espírito em suas mais diferentes qualidades, em seus mais diferentes ambientes, em suas mais diferentes circunstâncias. Crentes em Cristo Jesus. E que nos leva agora a palavra de Deus a ver, é aquela questão que diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E esta eleição é uma coisa linda. A Bíblia fala que nós somos eleitos. A palavra eleição quer dizer escolhido por Deus. E essa eleição, ela nos traz algumas particularidades. Deus, ele nos elegeu. Deus, ele nos condicionou através da nossa fé a estarmos em Cristo Jesus, fazendo parte desta igreja eleita. A eleição que Deus faz, a escolha que Deus faz, quando a própria Bíblia diz, é desde a fundação do mundo. E que eleição é essa, pastor? Deus, ele elege um povo para ser seu, um povo escolhido de boas obras. Este povo é a igreja fundada por Cristo na cruz do Calvário, mas já na presciência de Deus antes da fundação do mundo. A gente também entende que a eleição, ela é, ou se baseia, ou se concentra em Cristo Jesus. Cristo, ele é a base dessa eleição, porque a eleição de Deus, feita para todos os homens e oferecida, ela está baseada em Cristo, porque os eleitos são a igreja do Senhor. E nós observamos isto. Nós não podemos ser eleitos de Deus vinculado ou ter a nossa fé em outra pessoa. Não, Deus, ele escolheu o Senhor Jesus Cristo. Isaías diz que ele escolheu Cristo como servo, o meu servo. E desta forma, Cristo eleito como servo, ele também elege um povo seu, zeloso de boas obras. E nós observamos isto. O Senhor Jesus Cristo, ele é o centro da eleição de Deus. Deus, ele não elegeu um povo baseado em qualquer outro homem, outra entidade, outra personalidade. Se você for na sepultura dos grandes homens que fundaram doutrinas, religiões e determinada seita, o túmulo vai estar vazio. Mas se você for, não é? Você vai lá nesses túmulos e você vai lá que está lá fulano de tal foi enterrado aqui, Beltrano está enterrado aqui, mas a eleição que Deus fez, que é para a igreja dele, está baseada em Cristo Jesus, o que morreu e ressuscitou. Se você for no túmulo de Cristo, vai estar lá, não está mais aqui, mas ressuscitou. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé se baseia em que o Senhor Jesus Cristo é a única fonte, o único meio em
que Deus ofereceu à humanidade para ser a base dessa eleição. A Bíblia diz em Atos 4:12: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A outra coisa que nós entendemos é que além do Senhor Jesus Cristo ser a base, também temos o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é também a base desta eleição. Nós não podemos ser crente em Cristo Jesus se não for através da nossa fé de que aquele sangue derramado na cruz do Calvário tem poder para nos fazer nova criatura. A palavra de Deus, ela é tremenda. A Bíblia diz em 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a eleição feita antes da fundação do mundo, é porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8, em que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que a eleição, a igreja que foi eleita e chamada para estarmos com Cristo, em Cristo, por Cristo, e seremos vitoriosos através do Senhor Jesus Cristo, o qual foi morto antes da fundação do mundo. Então a eleição que Deus faz de um povo zeloso de boas obras está baseada em Cristo. Segundo, no sangue de Cristo. Nós também observamos em que Deus, ele chama as pessoas em todos os cantos. A eleição, ela também é individual. Deus, ele chama cada um, e essa eleição, ela está clara na palavra do Senhor. Deus, ele nos chama eleito dentro da sua palavra, no entendimento, para ser um líder, para ser uma pessoa de renome. Não, Deus, ele nos chama e nos oferece a salvação para estarmos, através da nossa fé, eleito como crente em Cristo, e através dessa fé que nós temos em Cristo Jesus, é que nós fazemos parte da igreja, que é este povo eleito. Mas eu posso, em qualquer momento da minha vida, dentro desta eleição, rejeitar. Então, a eleição de Deus, individualmente, ela não pode ser uma coisa, vamos dizer assim, definitiva. Eu levantei minha mão e salvo uma vez, salvo para sempre. Porque a Bíblia diz que o homem, ele pode renegar, ele pode rejeitar esta salvação oferecida de graça na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, ele nos oferece em novidade de vida. Deus, ele diz que é para aqueles que estão em comunhão, para aqueles que permanecem na fé, para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, isto sim, até o fim das nossas vidas. E a palavra de Deus, ela diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus, ela não diz ser fiel até o ano de 2022, ser fiel até concluir o mandato de fulano de tal, ser fiel até você ficar maior de idade, seja fiel até ficar numa idade da terceira idade. Não, a Bíblia diz ser fiel até a morte, ou a morte, podemos entender aí o fim da sua vida, o fim da sua trilhar, o fim da sua carreira. Paulo dizia em uma de suas cartas: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A Bíblia diz que aqueles que perseveraram até o fim, no livro de Daniel, sim, perseveraram até o fim, esses irão ressuscitar para o gozo eterno. Então, para nós, temos que entender que nós devemos ser fiéis a Deus. Para permanecermos como povo eleito, devemos permanecer fiéis à palavra do Senhor, devemos permanecer santo, devemos permanecer irrepreensível, devemos permanecer na caridade, no amor, em que a palavra de Deus, ela diz. Paulo dizendo na sua carta aos Efésios, no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que vai mudar a humanidade é o amor.
O que vai mudar a humanidade é a sua atitude em demonstrar o amor de Cristo em você. Em pequenas coisas, numa oração ao necessitado, é uma ajuda que você estende a mão a uma feira, é uma forma que você tem de visitar aqueles que estão nos presídios, é uma forma de você demonstrar amor, é você pregar o Evangelho, já que você tem esta salvação de graça para aqueles que ainda precisam, é você visitar o orfanato. Nós temos o A em Paz, em que você pode visitar e contemplar ali a obra social em que temos realizado. E que Deus assim, Ele possa nos continuar abençoando, sendo conosco. E que você possa entender que a eleição desde a fundação do mundo se refere à igreja de forma coletiva. E nós entendemos que esta eleição, em que Deus elegeu um povo, e eu, para fazer parte deste povo, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Eu tenho que ter fé no sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que entender que Deus, Ele nos chama e nos elege individualmente, não para sermos destaque na sociedade, mas para, através da fé, fazer parte desta igreja. E eu só continuarei fazendo parte desta igreja se eu continuar nesta fé irrepreensível, santo, em comunhão com Deus, transmitindo amor às pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nessa oportunidade, nós vamos agora convidar a irmã Jaires, não é? A nossa coordenadora aqui na área, junto comigo, e ela vai orar a Deus, transmitir também uma saudação àqueles que estão nos ouvindo, e ela vai orar pelos enfermos, pelos necessitados, pelos pedidos de orações. Tem chegado alguns pedidos de orações, né, pelas redes sociais. Então você que está interagindo conosco, Deus, Ele está ouvindo e vendo a tua necessidade. Não importa qual seja a sua necessidade, mas saiba que nós temos um Deus em que Ele é poderoso para nos abençoar muito mais além, abundantemente daquilo em que pensamos ou precisamos. Nós servimos a um Deus grande, poderoso. Tenha fé, levante sua cabeça neste momento de pandemia, mas não se assuste, não tenha temor, mas levante a sua cabeça. Isso vai passar, a tempestade vai passar, a noite escura vai passar, e um dia voltaremos a nos congregar e a louvar a Deus em comunhão, olhando os irmãos fisicamente, presencialmente. E nós, com certeza, temos dentro de nós que não vai demorar muito, mas que Deus assim continue ajudando, abençoando e sendo contigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Queremos saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quando nós fomos convidados para orarmos pelos pedidos de oração que foram feitos, temos aqui 8 pedidos de oração, né, que foram feitos. Também queremos pedir oração pela irmã Antônia, a mãe da irmã Marta, a nossa irmã Marta também, irmã Deda, né, irmã Damiana, as irmãs idosas também que estão em casa, muitas enfermas sem poder, a mãe da irmã Rutinha,
e outras irmãs, não é, que aqui pediram a oração. Nós queremos orar. Mas antes de orar, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus no Salmo 42, que diz: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? Em casa, você que está em casa, leia esse salmo todo. Não é? Quando o salmista, ele anelava por adorar a Deus no templo. Assim como você está aí no seu lar, não é? Querendo vir à igreja adorar ao Senhor, ao templo, e não pode. Mas adore ao Senhor aí onde você está. Porque esta é a oportunidade que está sendo lhe dada de estar no seu lar, não é? Juntamente com a sua família, adorando ao Senhor, agradecendo a Ele juntamente com a sua família. Então vamos orar por todos os pedidos que foram feitos nesta noite. Oremos. Maravilhoso Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, na noite deste dia. Ó Pai, contemple, Senhor, este pedido de oração que foram feitos. Senhor, abre porta de emprego. Quantos, Senhor, nesta pandemia perderam seus empregos? Mas Tu és aquele, Senhor, que abre porta aonde não tem porta. Tu és o Deus, Senhor, de causas impossíveis. Veja aqueles, Senhor, que estão enfermos, os que pediram oração, Senhor. Ó Deus, repreende as enfermidades. Senhor, ajuda o Teu povo, Senhor. Controla as suas mentes, aqueles, Senhor, que muitas vezes estão em depressão. Mas Tu és o Deus, Senhor, que cura toda e qualquer enfermidade. Trabalha nas mentes, trabalha no coração. Ó Deus, entra no profundo da alma, Senhor. Porque só quem pode penetrar no profundo da alma do ser humano é o Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, na noite deste dia, te rogando, Senhor, te implorando. Ó Deus, resolve os problemas, repreende as enfermidades e sara a nossa terra. Deus bendito e soberano, nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Somos gratos ao Senhor. Todas as bênçãos alcançadas por tudo aquilo em que Deus Ele nos concedeu. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, Alberto José dos Santos, pela confiança e apoio. E agradecer aos nossos companheiros que estão aqui. Joabe no teclado, Zinho, não é? Está ali, nosso maestro do nosso coral. Fabinho, ali, comandando as máquinas, não é? Versinho, não é? Nosso companheiro ali, que não tenha se nos deixado nervoso, mas tenha se nos ajudado e nos dado toda a dica de como fazer. Ao nosso mãe Deus, ao nosso diácono Fernando, não é? Nossa irmã Jéssica, ao nosso companheiro e amigo Ricardo Albuquerque, não é? O mentor e o idealizador de tudo isso. E que Deus assim continue nos ajudando e nos abençoando. E incline a sua cabeça e recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Todos dizem amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. Aleluias. Que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruí-la. Glória a Jesus. E a família que habita
habita dentro dela. No Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Deus abençoe, que você possa se inscreva no canal, não esqueça, e Dalbe Caixa d'Água, ative o sininho aí para que assim que comece o culto você possa ser notificado na sua casa. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus, amém.